Olá a todas e a todos. Eu sou Júnior Garcia, professor do Departamento de Economia na Universidade Federal do Paraná. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Em razão disso, o Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, o Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica da Universidade Federal do Paraná, tinha planejado a oficina o Dia Mundial da Água e a Pegada Hídrica, que seria realizada hoje, dia 24 de março de 2020. Mas, infelizmente, em função da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades acadêmicas em toda a Universidade Federal do Paraná, o evento foi suspenso. Desse modo, decidimos gravar esse vídeo para compartilhar as informações da oficina e proporcionar, né, o acesso, né, a algumas informações referentes à água e à pegada hídrica. Todas as informações, né, a respeito dessa oficina estarão disponíveis num link nos comentários desse vídeo. Antes de iniciar, né, quero destacar que tem uma página profissional onde você pode ter acesso às informações, a textos relativos às minhas pesquisas e a outros trabalhos que tenho realizado. Além disso, temos um projeto de extensão que busca usar as redes sociais para uma aproximação com a sociedade e a universidade. E você pode acessar uma das páginas do Facebook desse projeto, a página Economia Ecológica. Além disso, temos a página do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, GEMAECO, da Universidade Federal do Paraná, onde você pode ter acesso a uma perspectiva inovadora a respeito das políticas macroeconômicas e da própria questão do crescimento econômico. Além disso, temos a página web do Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica, o NESD, da Universidade Federal do Paraná. O Dia Mundial da Água, né, você pode obter informações na página oficial, né, que está em sua tela. A água, né, ela está dentre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 6, água limpa e saneamento. Né? Como nós sabemos, a água é um elemento essencial não só para a vida, né? Não há vida sem água, mas também não há qualquer atividade econômica ou qualquer atividade humana sem água. Tudo o que fazemos ou que planejamos fazer, direta ou indiretamente, vai depender do provimento de água. Então, o objetivo 6, o ODS 6, ele tem uma centralidade nas discussões. Apesar que outros recursos, né, que todos os recursos naturais são essenciais. A água é fundamental. Quando buscam-se vida em outros planetas, a primeira coisa que buscam analisar é a presença de água. E no ODS 6, existem algumas. Não farei a leitura, né? Esse material está disponível para você, mas apenas para que você conheça o ODS 6, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todas e todos. Isso, a ideia é alcançar a universalidade até 2030. No Brasil, menos da metade das pessoas tem acesso a saneamento de qualidade e uma grande maioria ainda tem acesso à água, né, potável com relativa qualidade dos dias. Como mencionado, esse objetivo o ODS 6 tem outras metas intermediárias, por exemplo, até 2020, proteger e restaurar os ecossistemas relacionados com a água. Né? Muito se fala da água, mas esquece que o provimento natural de água depende de ecossistemas relativamente saudáveis, os quais, infelizmente, né, a sociedade tem negligenciado com o uso e ocupação irregulares das áreas que contribuem para o provimento de água potável. O que é o Dia Mundial da Água? O Dia Mundial da Água é uma data estabelecida pelas Nações Unidas com foco na água doce, exclusivamente água doce. E ele é realizado em 22 de março de cada ano desde 1993. Qual é o objetivo do Dia Mundial da Água? Ele celebra a água doce e busca promover a conscientização sobre os 2,2 bilhões de pessoas que vivem sem acesso à água potável no mundo. Além disso, busca tomar medidas para enfrentar a crise mundial da água, apoiar o alcance do ODS 6. E quem organiza o Dia Mundial da Água? É a ONU Água, um mecanismo de coordenação da ONU que trata da água e saneamento e define o tema mundial do dia, o tema do Dia Mundial da Água.
Em 2020, o foco era a mudança climática, mas em função, né, da pandemia de coronavírus, esse tema foi associado também à questão do coronavírus. Os temas anteriores podem ser acessados no link em sua tela. O que acontece no Dia Mundial da Água? Antes do Dia Mundial, a ONU Água lança uma campanha pública global via sua webpage, sua página web e nas mídias sociais, oferecendo às pessoas e organizações as ferramentas para promover a campanha para seus próprios públicos. Uma série de agentes, como governos, empresas, organizações, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Infelizmente, a maioria delas não está em língua portuguesa. Além disso, no Dia Mundial da Água, é publicado o Relatório Global da Água da ONU para o Desenvolvimento, que busca tratar de focos da campanha e recomendações de orientações políticas dos tomadores de decisões. Como já mencionado, o Dia Mundial da Água de 2020 era sobre água e mudanças climáticas e como as duas estão intimamente relacionadas, né? Pode parecer óbvio, mas a sociedade ainda não percebe que há uma relação muito estreita entre as mudanças climáticas e a segurança hídrica da sociedade, né? A todo momento temos inundações, secas, escassez. Agora mesmo em Curitiba, estamos vivendo um racionamento de água em função da redução do nível dos reservatórios. E as adaptações aos efeitos da mudança climática exigem novas ações para proteger a saúde e salvar vidas. Como mencionado, não existe vida sem água. E usando a água com mais eficiência, reduziremos também as emissões de gases de efeito estufa. Quais são as principais mensagens da campanha mundial da água? Não podemos esperar. Os formuladores de políticas climáticas devem colocar a água no centro dos planos de ação. Na verdade, a sociedade deve colocar a água em suas decisões. A água pode ajudar a combater as mudanças climáticas. Existem soluções sustentáveis, acessíveis e escaláveis de água e saneamento. Contudo, não podemos negligenciar que, apesar de termos tecnologia e soluções que permitem auxiliar numa melhor gestão dos recursos hídricos, sem uma mudança do padrão de consumo de intensivo em bens posicionais para um consumo mais consciente, né, uma redução do desperdício, os ganhos, né, de eficiência proporcionados pela tecnologia ser perdidas. Todos e todas têm um papel a desempenhar, ou seja, a sociedade tem que participar de maneira ativamente na gestão dos recursos hídricos. Em nossas vidas diárias existem etapas surpreendentemente fáceis que todos e todas podemos adotar com as mudanças climáticas. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, tome banho de 5 minutos, ou até menos, se possível. Escolha uma refeição à base de vegetais. Né? Sabemos que precisamos de proteínas, mas podemos fazer refeições mais balanceadas, né? Evitar o desperdício. Retire da tomada os equipamentos eletrônicos, né? Para evitar o consumo desnecessário, por menor que seja. Pensem, nós temos bilhões e bilhões de equipamentos eletrônicos conectados à rede elétrica, consumindo essa energia. Reduz o desperdício de alimentos. Estima-se que 30% de tudo que produzimos de alimento é desperdiçado anualmente. Compre de forma sustentável, consumo consciente, né? Exija produtos de qualidade que durem mais, evitem, né, o desperdício. A ONU também lançou a campanha Act Now, né, que é uma campanha para que a sociedade se engaje nas questões de mudanças climáticas e nas questões ambientais, na tentativa de superarmos esse grande desafio. Alguns fatos e dados relativos ao Dia Mundial da Água. Por exemplo, 1 em cada 3 pessoas no mundo, estimado em cerca de 2,2 bilhões, vive sem água potável. Né? Em tempos de pandemia, como podemos exigir dessas pessoas que lavem suas mãos periodicamente, que tenham, né, ações de higiene, cuidado com a saúde, se nem água potável para beber tem à sua disposição? Em 2050, estima-se que 5,7 bilhões de pessoas podem viver em áreas onde a água é escassa por pelo menos um mês por ano, criando uma concorrência sem precedentes por água. Né? Como mencionei agora há pouco,
Agora, em Curitiba, estamos vivendo um racionamento de água e diante de uma pandemia, o que vem agravar ainda mais a situação. O abastecimento de água e o saneamento resistentes ao clima podem salvar as vidas de mais de 360 mil crianças. Se limitarmos o aquecimento global a 1,5% acima dos níveis pré-industriais, em comparação com 2%, poderíamos reduzir o estresse hídrico induzido pelo clima em até 50%. Aqui quero destacar o seguinte, veja, estamos trabalhando agora não mais para conter o aquecimento global, mas para limitar a 1,5. Isso significa que já perdemos tempo e não podemos perder mais tempo ainda discutindo questões básicas, como se a ação humana estivesse ou não alterando a estabilidade climática, a composição de gases. É óbvio, temos dados, temos evidências de que há algo acontecendo, né? A própria pandemia, né? As instituições da ONU têm relacionado com a profunda degradação dos sistemas florestais e o que vem em encontro com as mudanças climáticas, porque o aumento da temperatura afeta a dinâmica dos ecossistemas florestais. Além disso, temos o clima extremo, que pode aumentar em frequência e intensidade por causa das mudanças climáticas. Causou mais de 90% dos grandes desastres na última década. De maneira periódica, temos eventos com chuva, né, inundações no centro de grandes capitais, com enormes prejuízos materiais e de vida. Em 2040, a demanda global por energia deverá aumentar em mais de 25% e a demanda de água deverá aumentar em mais de 50%. Principalmente de manufatura, geração de eletricidade e residências. Como mencionado, não existe produção sem água. Então, se não mudarmos imediatamente o nosso padrão de consumo, de nada adianta a eficiência na produção e no consumo. Precisamos reduzir o consumo e na verdade, eliminar o consumo de bens posicionais. Você pode encontrar mais informações nesses links oficiais da ONU. Informação é a base para termos mais consciência do enorme desafio que estamos enfrentando. Nessa pandemia, espero que sirva de lição para nós, para proporcionarmos as mudanças estruturais tão urgentes e atrasadas que não tivemos no passado. No Brasil, né, já temos algumas fontes de informações bem interessantes, como as contas econômicas ambientais da água, publicada pelo IBGE, pela Agência Nacional de Água, a respeito da água no Brasil. Por exemplo, as subtrações de água ao estoque nos ativos do Brasil em milhões de metros cúbicos por ano em águas superficiais, por exemplo, alcança 12,6 milhões. Água subterrânea, 0,7 milhões. Água do solo, 13 milhões, totalizando 25,7 milhões de hectômetro cúbico. Só para você ter uma ideia, um hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos, o que equivale, por sua vez, 1 milhão de hectômetro cúbico a 1 trilhão de metros cúbicos. E em litros, né? Tanto zero que é até difícil mencionar. 1.000, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. 1 quadrilhão de litros. Então pensa, todos os anos estamos utilizando quadrilhões de litros de água, todos os anos, né? E a água, como sabemos, é um recurso limitado. A quantidade é fixa, ela não aumenta e não reduz, ela só muda o seu estado. Né? Aqui nesse quadro, você pode ver a retirada por tipo de setor de atividade. Como mencionado em muitas vezes, né, o setor agrícola é o que mais utiliza água. Contudo, temos que ter uma atenção nesse setor, porque ele utiliza, mas boa parte da água volta à natureza na forma da evapotranspiração. Então, se mantivermos ecossistemas florestais, uma qualidade ambiental nas bacias hidrográficas, podemos tentar reter essa água, aumentando a capacidade do solo de infiltração de água. E quando consideramos apenas o consumo, temos uma redução nesse consumo, ou seja, parte que você retira da água do ambiente natural é retornada. Aqui está dizendo só aquela que volta na forma de efluente.
No entanto, como mencionado, na agricultura temos a evapotranspiração, que contribui em grande medida para a manutenção da disponibilidade de água no Brasil. Além disso, né, aqui nas contas econômicas ambientais da água no Brasil, temos informações a respeito da contribuição monetária. Porém, quero destacar que devemos ver isso com muito cuidado. Por exemplo, né, a agricultura, segundo esses dados, é o maior usuário de água do Brasil. Porém, aporta para a economia 258 bilhões de reais, né? E enquanto isso, né, a indústria de transformação e de construção usa mais ou menos 11% da água no Brasil, mas aporta quase 1 trilhão de reais por ano. Acontece que, sem agricultura, não existe indústria. A indústria utiliza, em grande medida, insumos da agricultura. Então, ao analisarmos valores monetários, temos que tomar cuidado, porque R$ 1 na agricultura não é a mesma coisa que R$ 1 no setor industrial. Então, por mais que o setor industrial gere um valor agregado monetário maior, não significa que isso dispensa a importância ou reduz a importância de outros setores, como a agricultura e extrativo mineral. Além disso, temos o documento produzido pela Agência Nacional de Águas, ODS 6, no Brasil, Visão da ANA, que tem uma quantidade imensa de informações. Temos também o Plano Nacional de Hídrica. E, caminhando para uma questão mais local, dado que esta oficina seria realizada em Curitiba, a situação dos rios em Curitiba, segundo estudos de qualidade de água, está entre ruim e péssima. Né? E como todos e todas sabem, Curitiba é tida como a capital ecológica do Brasil. E você pode acessar esses dados no Instituto Ambiental do Paraná, no relatório Qualidade das Águas do Paraná e da região metropolitana de Curitiba e da Bacia do Alto Iguaçu. Apenas para que você tenha uma ideia, apenas 2 trechos de 2 rios da bacia do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira são considerados como bom ou qualificados como enquadrado como 1 pelo Comitê de Bacias Hidrográficas, a parcela PQ1 do Rio Pequeno e IPI1 do Rio Pequara, enquanto todas os demais foram qualificadas como poluídas. Para você visualizar de maneira fácil, é só ver essa classificação. Quando temos azul claro, significa que a qualidade de água é muito boa, classe 1. Boa, verde claro, classe 2. Poluída, pouco poluída, classe 3. Mediamente poluída, laranja claro. Poluída, classe 4, laranja escuro. Muito poluída, fora de classe, vermelho. E extremamente poluído, fora de classe. E vejam o que nós temos, né? Praticamente boa parte da água dos rios do Alto Iguaçu estão mediamente poluída e apresentam algum grau de poluição. Praticamente não há sem poluído, né? Apenas 2, né? Temos aqui Rio Cotia, Campo da Vargem, boa. Rio Curral, de Éguas, Mandirituba, boa. Mas olha novamente, todos os recursos hídricos de Curitiba estão com algum grau de poluição, o que compromete, né, o provimento de água de qualidade para as pessoas e a própria disponibilidade de água. Dado esse conjunto de dados, vamos passar para a segunda etapa dessa atividade, que é a pegada hídrica. A pegada hídrica, né, ela faz parte de uma rede que busca mensurar a pegada hídrica, onde você pode acessar via esse link e obter informações. Infelizmente, a maior parte das informações estão em inglês. O que é a pegada hídrica? Como mencionado, né, para produzir qualquer bem ou serviço na sociedade, nós precisamos de água. E a pegada hídrica busca isso, medir a quantidade de água necessária para produzir os bens e serviços que usamos. É uma medida da apropriação da humanidade de água doce, em volumes de água consumida e ou poluída. Né? Não existe um processo 100% eficiente. Então, um processo que utiliza matéria e energia necessariamente vai gerar resíduos, e neste caso, no caso da água poluída. Então, quanta água é gasta para fazer cada produto?
tanto automóveis, construção civil, agropecuários, minérios, e o próprio transporte utiliza água. Você pode acessar o Manual de Avaliação da Pegada Hídrica para conhecer melhor a metodologia. Aqui não vamos entrar em detalhes da metodologia, mas vamos destacar que a pegada hídrica é composta por 3 elementos. Né, o que chama o pé azul, que calcula a quantidade de água superficial ou subterrânea evaporada, incorporada em produtos e devolvida ao mar ou lançada em outra bacia hidrográfica. O pé verde, quando a água da chuva evapora ou é incorporada em um produto durante a sua produção. O pé cinza, que está relacionado aos efluentes ou à poluição gerada durante os processos produtivos que utilizam água. Ainda na rede da pegada ecológica, você pode obter estatísticas sobre os produtos, então quanto cada produto utiliza de água em sua produção, tem informações sobre os países, você tem documentos, uma série de dados e estatísticas. Por exemplo, na galeria de produto, você pode selecionar alguns produtos e você terá informação da quantidade necessária de água incorporada ou não na produção deste produto. Né? Aqui você tem um mapa das pegadas hídricas de consumo nacional, uma média de 1996 a 2005 total. E perceba que em grande parte nós temos um consumo excessivamente elevado de água, porque não se produz e água é necessário para tudo e utilizamos em grande quantidade, embora tenhamos em uma quantidade muito restrita. Mesmo o Brasil, né? Vejam, o Brasil está na faixa de 2.000 metros cúbicos a 2.500 metros cúbicos por pessoa por ano de água. E nós sabemos que a água no Brasil está distribuída de maneira muito desigual. Aqui você pode ver as pegadas hídricas na produção nacional. Então, a água que é utilizada para a produção em milímetros por. E temos também o conceito de água virtual. Você já deve ter ouvido falar, que é uma água que está relacionada aos fluxos internacionais de produtos. Como para produzir, né, os bens e serviços, nós utilizamos água. Quando nós vendemos esses bens, né, no caso, vendemos para outros países, teoricamente estaríamos exportando água. E esta água exportada seria essa água virtual que foi utilizada na produção de produtos agrícolas, animais, industriais e etc. E veja que você tem alguns países que são grandes importadores de água. Né? Aqui fica melhor visualizado, né, o quanto a Europa necessita de água de outras regiões em função de suas importações. E isso, né, coloca à tona até que ponto os sistemas econômicos dos países desenvolvidos é sustentável se sua base material é oriunda de países em desenvolvimento ou de países pobres. Este mapa mostra, né, a pegada hídrica da humanidade. Perceba que ela revela que há uma baixa sustentabilidade, né? Então, precisamos rever o nosso padrão de produção, o nosso padrão de consumo. Aqui temos a pegada hídrica cinza global e os níveis de poluição relacionados às cargas entrópicas de nitrogênio em água doce. E perceba que várias regiões do mundo apresentam valores elevados de nitrogênio na água, que contribuem para a degradação dos níveis. Aqui nós temos a poluição relacionada ao fósforo e vemos um quadro muito similar, mas muito mais extenso, que o fósforo está muito relacionado às atividades agrícolas. Né? O que é a avaliação da pegada hídrica? Essa avaliação é um processo em 4 fases que quantifica e mapeia as pegadas hídricas verde, azul e cinza e avalia a sustentabilidade, a eficiência e a equidade do uso e identifica quais ações estratégicas devem ser priorizadas para tornar uma pegada sustentável. É uma avaliação versátil que pode informar uma ampla gama de ações e políticas estratégicas sobre a perspectiva ambiental e econômica. No Brasil, temos a página web Pegada Hídrica Brasil. Aqui você vai poder encontrar várias informações em português, o que é bom, que permite um maior alcance dessa importante informação para conscientização e educação ambiental, na tentativa de mudar os nossos consumo e produção, uma conscientização. Além disso, nessa imagem você pode ver mais ou menos quanto um brasileiro consome em média de água por dia. Veja, nós consumimos em média 5.500 litros de água por dia por brasileiro.
Faça a conta, somos mais ou menos 210 milhões. E aqui você tem ainda a quantidade de água necessárias, direta ou indiretamente, para a produção dos bens. Por exemplo, uma calça jeans, 1,9 mil litros, né? Um ovo, 200 litros, né? Um copo de cerveja de 250 ml, 70 litros. Aqui temos outras informações relativas à quantidade de água que nós não vemos, né? Consumimos os bens, mas nunca imaginamos a quantidade de recursos naturais, quantidade de energia necessária para produzir esses bens. Uma xícara de café, por exemplo, 140 litros, 1 quilo de milho, 900 litros. Então, aqui são informações para você olhar depois com calma, que esse material está disponível para você, e refletir sobre podemos mudar o nosso padrão de consumo. Além disso, né, recomendo que vocês assistam a campanha realizada pela Conservação Internacional, que é uma ONG que tem contribuído para conscientização e ações de sustentabilidade. Eu sou a água. Para os humanos, estou. Além disso, temos o vídeo da Maria Bethânia, em que ela é a mãe natureza.
Como a campanha da conservação internacional mostrou, a natureza não precisa de nós, é nós que precisamos dela. Então, quem deve ser salvo é a nossa sociedade, é o nosso estilo de vida, e não a natureza, porque ela não precisa disso. A questão é, estamos preparados para essa mudança? Na tentativa de proporcionar um espaço de reflexão, preparamos esta atividade. O uso da calculadora da pegada hídrica. Você pode acessar via esse link. Acesse, calcule a sua pegada hídrica, insira o resultado num formulário que está disponível, o link estará nos comentários. Compare esse resultado com a média brasileira, que foi apresentado que está neste material, e construa um plano para reduzir a sua pegada hídrica. Como podemos reduzir o nosso consumo de recursos naturais? Você pode fazer atividade similar também com a pegada ecológica e a pegada de carbono, que é objeto de outras oficinas que estamos planejando para 2020. Muito obrigado. Aqui seguem os nossos contatos e os nossos links. Até uma próxima.